Até já quero te apresentar que eu construí um botzinho para rodar na live aqui. Então, o pessoal pode colocar exclamação Hidrabot, que é esse botzinho que tem lá na minha live. Olha, o pessoal já está mandando. Toda vez que vocês colocam exclamação Hidrabot no chat, aí o Hidrabot, ele brilha azulzinho desse jeitinho aí. Muito bom, né? Já chegou se apresentando sem precisar falar nada. Muito bom. Esse é um episódio especial do Olá Mundo, porque pela primeira vez a gravação dele foi ao vivo. E talvez por isso quem já está acostumado com esse quadro perceba algumas diferenças, porque eu e a Júlia batemos esse papo lá na Twitch na semana passada. Olá pessoal, meu nome é Júlia, sou engenheira de computação, sou projetista de hardware também, sou uma empreendedora brasileira, sou sócia fundadora de uma startup de hardware chamada Eletroblocks e também tenho um canal no YouTube chamado Laboratório da Júlia e aqui na Twitch, ou na Twitch, né, caso o pessoal esteja assistindo pelo YouTube, eu faço lives todos os dias, menos nas quartas-feiras, desenvolvendo alguns projetinhos ao vivo com o pessoal. Bom, a parte dos Eletroblocks com certeza é muito importante, mas antes eu queria voltar um pouco e eu quero saber primeiro como que você foi parar na engenharia de computação. Ah, sim, parar na engenharia de computação foi um negócio que é um pouco diferente da maioria das pessoas que falam assim, eu gostava muito de tecnologia, eu desmontava meus brinquedos, meu tio me ensinou a programar, meu pai me ensinou a programar, ou já gostava de eletrônica porque jogava algum jogo, enfim. Eu não tinha esses interesses quando criança, não tinha contato com esse tipo de coisa quando criança, e foi em uma experiência, assim, na escola eu poder ter a experiência de acender um LED em uma das aulas, que um professor estava promovendo, mais voltadas à robótica. A partir do momento que acende aquele LED, eu decidi que eu iria ser uma acendedora de LEDs. Então, ao procurar um curso para fazer, eu percebi que o curso de engenharia de computação, talvez, eu não conhecia muito bem, né? Foi um chute meio no escuro. Eu achei que talvez poderia me aproximar alguma coisa de construir coisas com tecnologia. Mas quando eu decidi qual era o curso, eu não sabia muito bem o que era, né? Assim, acho que a gente acaba sempre, quando a gente se encontra, falando um pouco desse ponto, e eu não vou deixar ele de fora aqui, porque a gente fez engenharia de computação, nós duas, só que nós fizemos cursos com perfis, né, totalmente diferentes. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como foi o seu curso, porque você trabalha bastante com hardware e eu trabalho bastante com software. A gente começou a perceber que essas diferenças elas são bem claras, né, quanto ao que a gente decidiu fazer após o curso. O meu curso de engenharia de computação, ele foi bem neutro, assim, eu acho que eu tive um pedacinho de cada coisa. Na minha experiência, no que eu vivenciei, a engenharia de computação ela foi quase como se fosse abrir uma porta, um leque de possibilidades para trabalhar com tecnologia. Agora, em que área da tecnologia eu iria trabalhar? Bom, daí eu iria decidir escolher depois ou até durante o curso. Então, sempre como aquele encantamento de acender um LED pela primeira vez era o que tinha me motivado a entrar ali. Desde o início do curso, eu já sentia muito interesse pela parte de coisas relacionadas a componentes eletrônicos, né? Eu não conhecia nada sobre esse universo também, mas era sempre quando tinha alguma matéria que poderia ter coisas tocáveis, eu já ficava bem animada, assim. No início do curso não tinha muito mesmo, era coisas bem básicas, e foi onde eu tive meu primeiro contato com programação, que foi o momento também onde eu pude me apaixonar por essa área, só que realmente, conforme o curso foi passando, eu sempre tive, assim, aquele interessezinho um pouquinho mais para a área do hardware mesmo. É legal perceber também que não só nós duas temos uma diferença muito grande quanto ao que a gente decidiu trabalhar depois, mas também eu consigo me comparar com os estudantes, com os meus colegas de turma que estavam na mesma sala que eu, estavam tendo as mesmas matérias. E cada um também foi para uma área muito diferente. Teve alguns que se interessaram mais por inteligência artificial e estão trabalhando com isso hoje, outros mais na área de desenvolvimento web, eu na área de hardware. Então, tipo assim, realmente é um curso que ele abrange muitas coisas e existe essa possibilidade de tu conversar com o ambiente da tecnologia, né?
Não necessariamente tu vai entrar lá para programar ou para desenvolver hardware. Isso é uma coisa que eu sempre friso quando o pessoal chega nas lives ou chega no meu canal. Gente, o que eu estou executando aqui foi uma decisão minha. Tipo, não quer dizer que tu vai entrar lá e tu vai sair prontinho desse jeito aí, não. Né? É uma coisa que tu vai construindo. Acho que até pode ser o contrário. Às vezes a gente, na hora que está saindo da faculdade, está mais perdido, porque abriu tanta porta na cabeça que não sabe muito bem qual entrar, né? Em homenagem ao nome do quadro, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, e eu quero saber, assim, como foi o seu Hello World, né? Em que linguagem, quando foi, se foi bom, se foi traumático. Bom, eu acho que minha primeira experiência mesmo com programação foi no papel, porque como eu aprendi a programar, aprendi o que é programação dentro da faculdade, os primeiros momentos a professora dizia que a gente primeiro tinha que entender como que era a lógica por trás de tudo, né? Então, o meu primeiro Hello World foi numa folha de papel, mas em seguida a gente partiu para desenvolver em C. Meu primeiro Hello World, de fato, com uma linguagem de programação sem ser o algoritmo no papel, foi em C. Eu achei muito legal que você falou sobre o seu encantamento com os LEDs. Eu acho que é a primeira vez que eu acendi um LED, acho que já foi na faculdade. E realmente é muito divertido, né? Você ver isso, e acho que quanto antes, mais legal. Mas ficou isso muito na minha cabeça, porque eu acho que é exatamente isso que os Eletroblocks se propõem a fazer, né? Gerar esse encantamento e muito provavelmente maior ainda, porque é muito mais fácil, mais didático esse contato com o hardware. Então, eu queria muito também entender como é que foi esse processo, né, até tomar essa decisão de, além de ser nerd do hardware, ser uma empreendedora no Brasil de hardware, assim, eu acho que você está no nicho que eu considero mais difíceis, e até por isso é bem menos desenvolvido do que a gente gostaria, essa indústria no Brasil, porque tem as suas barreiras, então eu queria ouvir bastante da sua experiência nesse sentido. Primeiro a gente começa de como negócios Eletroblocks começaram, né? Eu acho que no vídeo ele conta um pouquinho dessa história. A gente estava dentro de um laboratório de pesquisa. Eu e o Eduardo, a gente trabalhava como instrutores makers nesse laboratório chamado Light, dentro da universidade. E a gente nosso trabalho como pesquisador era dar aulas para crianças e jovens sobre tecnologia e de uma forma mais lúdica, de uma forma mais maker. Então a gente construía diversos projetinhos e sempre a área de eletrônica ficava lá. Ficava naquele cantinho escuro, com um monte de componente eletrônico. Que não faltava era coisas legais para a gente fazer lá, só que o interesse era quase que nulo, porque comparado às outras coisas que dava para fazer lá dentro do laboratório, a eletrônica sempre demorava para te ver um resultado, demorava para te se encantar com aquele negócio. Então era sempre um conceito super complexo por trás de uma coisa simples, como acender um LED, fazer um motor girar, construir alguma coisa com algum sensor. Então, os estudantes que estavam tendo aquele primeiro contato, eles se sentiam muito desanimados. E sem dizer a quantidade de LEDs que eram queimados naquelas aulas. Pelo amor de Deus, teve uma aula mesmo que, quando a gente foi ver, a gente chegou perto da bancada, tinha um menino que disse assim pra gente: prof, eu sei que tem um monte de LED aqui que não tá funcionando, por isso eu tô testando um por um para vocês. Aí tinha uma caixinha cheia de LEDs que não estavam funcionando na visão dele, e uma caixinha com pouquinhos LEDs funcionando. Porque ele queimou todos aqueles LEDs testando. Então ele estava colocando alta tensão sem resistor nenhum, ele pregava, queimava, ele jogava, queimava, jogava, queimava, jogava. Meu Deus, foi-se todos os LEDs do laboratório. Então, aconteciam esses desastres e uma tentativa de fazer a área de eletrônica ser um pouco mais atrativa, da gente conseguir fazer dinâmicas mais legais por lá. O professor, no final de semana, ele pegou uns pedaços de madeira, pintou de colorido, colocou os componentes eletrônicos, colocou 2 pregos assim, que seriam a forma de conexão. Então, era conectado por fios de jacarés. Na primeira aula que a gente aplicou isso, já foi super legal, assim, o pessoal estava muito curioso para saber o que era, dava para acender LED, dava para usar um coolerzinho, então o pessoal estava bem animado, assim, e isso se tornou parte ali da dinâmica do laboratório, a gente ter este kit chamado Light Blocks, foi o que o prof apelidou, né? E esse acabou se tornando um projeto que o Eduardo pediu para desenvolver. Só que o Eduardo olhou aqueles blocos e ele achou a coisa mais horrível do mundo, né? Ele olhou aquilo lá e o Eduardo com
o senso de estética que ele tem muito apurado, assim, e já percebendo que aquilo lá era grande demais para fazer projetos e percebendo que aquilo ali não ia se encaixar bem, não era bonito, não era agradável, não era gostoso, resolvia o problema, mas não era nada, sabe, encantador, assim, a ponto de, meu Deus, isso aqui eu quero, sei lá, levar na minha mochila e mostrar para todo mundo, né? Não era nada nesse sentido. Então, foi onde ele começou a evoluir e construir os eletroblogs a partir dali. O Eduardo tem uma mente muito empreendedora e ele tem um tato e uma vontade, assim, sabe, de transformar coisas em produtos e transformar coisas em coisas atrativas para as pessoas. Só que teve um momento na universidade onde abriu-se um edital do Sinapse da Inovação. É um programa de incentivo a startups que trabalham com tecnologia, e ele se inscreveu para esse programa e era só para se inscrever com uma ideia, né? Não precisava ter nada pronto. Ele inscreveu a ideia dos eletroblocos, ele criou esse nome para entrar nesse concurso. Então, eletroblocos, blocos magnéticos que funcionam como componentes eletrônicos. Ele não tinha nada disso, era só uma ideia. Ele fez um videozinho com uns papeizinhos que simbolizavam cada bloco e ele montava os papeizinhos e daí desenhava a luz acendendo, esse tipo de coisa. E com essa ideia ele conseguiu ser aprovado. A gente recebeu, então, o primeiro apoio financeiro para os eletroblocos e a ideia desse concurso era pegar uma ideia e transformar ela num protótipo. Então, com essa grana ali que ele conseguiu do concurso, ele foi atrás de mais informação, né? De conseguir uma empresa que projetasse hardware, que pudesse desenvolver essa ideia. No resultado desse programa, a gente tinha uns bloquinhos que não funcionavam muito bem. A gente contratou uma empresa que deu uns calote na gente, assim, e desenvolveu um produto muito, muito mal acabado, com componentes eletrônicos impossíveis da gente comprar no mercado nacional, com um circuito que não atendia os pontos básicos que ele determinou lá, do tipo, o sensor de luz precisa funcionar assim. Aí não funcionava desse jeito, funcionava de outro jeito. A pessoa e a empresa, né, que desenvolveram não tinha muita resistência em desenvolver exatamente o que a gente tinha pedido, então a gente pontuava e eles desenvolviam outra coisa, mas quando a gente pedia, não, ó, pode ajustar, isso daqui tá quase aí, vamos ajustar isso aqui, não tem como ajustar, é impossível, não dá, isso aí é uma limitação técnica. E com pouca experiência, pouco conhecimento, quando alguém fala para ti que isso é uma limitação técnica, que na verdade você não conhece alguma coisa a ponto de poder opinar sobre se aquilo pode ou não acontecer, então daí tu fica calado e diz assim, beleza, é uma limitação técnica então, né? Então, tu acredita, né? Tu vai fazer o quê? Então a gente terminou esse programa completando os desafios do programa. Rolou o protótipo, ele aconteceu, o produto evoluiu bastante, saiu de ideia para bloquinhos que são magnéticos, que funcionam como componentes eletrônicos, mas nada que, tipo assim, estava muito longe de ser eletroblocos ainda, né? Foi onde o Eduardo teve a iniciativa de virar a chave. Então, isso aqui vai ser, sim, uma empresa mesmo. A gente vai virar empresa real, a gente vai levar esse negócio como um negócio bem sério. E eu estava saindo da faculdade e ele me chamou. E como eu estava ali próxima desse desenvolvimento, já era encantada por todo esse universo ali dos eletroblocos, estava participando, observando esses movimentos do produto evoluindo e gostava já, tinha vivenciado as mesmas dores junto com ele ali. Claro que eu aceitei e a gente começou uma jornada empreendedora, né? Na época foi uma decisão difícil, porque eu deixei de trabalhar com muita coisa, eu já tinha algumas propostas de emprego já bem encaminhadas, tinha participado de alguns processos seletivos, já tinha recebido feedback que tinha passado de alguns que eu me pagar muito bem. E daí eu disse assim, pois é, galera, tchau, tchau, tô indo, vida empreendedora me chama, né, vou viver uma loucura aqui. E foi isso, assim, foi o meu início, e quando eu entrei na startup foi já com uma mente de que eu quero evoluir no aspecto de tecnologia, eu quero evoluir esses conhecimentos relacionados à eletrônica, a projetos de hardware, eu quero conseguir agregar para isso, quero conseguir tomar conta disso. Então foi com essa mente assim que eu entrei e casou super certo, né? Com o início ali dos eletroblocos, porque era muito o que a gente precisava. O projeto estava todo torto e eu estava ali no meio daquele monte de coisa torta, também não conhecendo muita coisa,
mas os Eletroblocks é uma grande escola, assim. Quando o Eletroblocks precisa, não importa se eu não sei. Precisa ter, precisa sair, precisa acontecer, de algum lugar vai sair. Se a Eletroblocks precisa, eu me tornei projetista de errado. Se a Eletroblocks precisa, eu consigo fazer painel, eu consigo montar componente, a gente consegue montar estratégia, consegue cuidar de setor financeiro, marketing, tudo. Porque a Eletroblocks precisa, não tem outro jeito. Só não é uma empresa que está nascendo num berço milionário. A gente não tem rios de dinheiro para gastar, a gente não tem pessoas super experientes por trás. É só a gente tentando fazer acontecer. E se precisa disso, então vai acontecer desse jeito, né? E agora vocês estão em pré-campanha, pré-lançamento, é isso? Isso. Nesse momento a gente está num momento mais que a gente chegou mais longe, assim, que a gente sempre, desde ali de que a gente começou a trabalhar juntos, a gente imaginava e idealizava e tentava experimentar como que seria o momento do nosso lançamento, né? Como que seria, qual seria a estratégia, se a gente estaria pronto ou não. E quando a gente começou, como a gente não tinha o produto finalizado, era bastante frustrante, porque era coisas no seguinte sentido: quero muito lançar, mas eu tenho um problema aqui para resolver, que eu estou dentro desse problema, e eu não tenho como nem pensar em lançar um produto, em falar para as pessoas que eu vou vender esse produto, que elas vão poder adquirir esse produto, não tem como. Então, por muito tempo, é uma questão de frustração pessoal, de tu estar com uma coisa quase lá, mas nunca pronta, e também de muita gente já estar observando, porque a gente nunca escondeu que a gente estava trabalhando nesse projeto. Então, primeiro as pessoas próximas, familiares, depois a internet, que daí eu, tagarela do jeito que sou, não poder deixar de falar no YouTube nas coisas. Então, muita gente perguntando, e a gente sempre tendo que responder: a gente não está pronto, falta pouco, olha, gente, prometo para vocês, se vocês soubessem, é só um pouquinho que falta, mas nunca estava de fato pronto. E agora o produto ele está pronto, está redondinho, está funcionando, e a gente já tem todos os fornecedores, já tem formas de adquirir tudo, a gente já tem tudo bem redondinho, bem estruturado para entrar então no nosso pré-lançamento, que o pré-lançamento é aquele momento onde a gente precisa falar para Deus e o mundo que a gente vai lançar, e a campanha de lançamento ela acontece, a data vai ser no nosso Instagram. Pode ser que quando o vídeo for pro ar, no canal Programação Dinâmica, lá já vai ter a data já divulgada, mas eu vou deixar para vocês entrarem lá e também já deixar aquele curtir, porque precisamos fazer esse joguinho da comunidade, né? Nossa, mas eu acho muito bom, assim, e acho que mesmo, eu imagino que do seu lado tinha uma angústia de falar da Eletroblocks, porque as pessoas perguntavam, mas essa familiaridade que eu mesma tenho já com a Eletroblocks, mesmo ele não tendo lançado, é muito legal, assim. E quando eu entro nas suas lives, nos seus streamings aqui na Twitch, eu sempre vejo que o pessoal está super envolvido já, então é um projeto já do coração de todo mundo. E acho que isso tem a ver muito com o profissionalismo de vocês também, porque mesmo sendo duas pessoas e tendo essas dificuldades, vocês também toparam fazer isso de maneira aberta, assim, que é super difícil, né? Sim, a gente nunca, principalmente assim, o meu perfil nunca foi dizer que eu estou fazendo uma coisa e eu já sei tudo, eu já sei fazer o negócio, né? Então isso, acho que de certa forma aproximou a galera, mas também isso ajudou muito os Eletroblocks a crescerem. Porque compartilhando ali as dificuldades que eu tinha, o que eu não sabia, o que eu sabia, o que eu estava enfrentando, o pessoal pôde alimentar também. Teve um momento que eu estava fazendo um protótipo dos Eletroblocks, que eu ia mandar fabricar uma plaquinha, que eu tinha utilizado um acabamento da placa de maneira errada. E eu só fui descobrir isso quando à noite eu estava fazendo live, estava usando o mesmo acabamento que eu tinha acabado de projetar, ali para fazer o nosso brinquinho, né? Tipo um projetinho de live, e o pessoal disse: Júlia, isso não vai funcionar. Como não vai funcionar? Eles: não, ó, se tu usar nessa camada, não vai dar certo. Enfim, explicaram certinho. Gente, eu acabei de mandar agora à tarde a placa para ser fabricada, eu já paguei, e agora o que vai acontecer? Então, momento de super tensão, eu mandando e-mail lá para a fábrica na China: gente, por favor, deixa eu reenviar os arquivos, teve um erro, não sei o quê. E daí a gente em live esperando a resposta, deu tudo certo, o pessoal respondeu que ainda não tinha entrado para a fabricação, que eu podia reenviar os arquivos, mas seria um protótipo que chegaria, que estaria errado, que a gente teria que enviar de novo, fazer da maneira correta, né? Então foi esse negócio de compartilhar e o pessoal também saber que existia muitas possibilidades de eu errar em vários locais diferentes, e o pessoal observar isso não de forma assim, tipo,
nossa, ela não sabe, não sei o que, que ruim, que noob, não consegue fazer. Mas sim no sentido de, nossa, olha aqui, tem uma pessoa aprendendo, tem uma pessoa acontecendo aqui, tem uma pessoa evoluindo. A comunidade é sensacional. O De Maneiro tá falando aqui no chat, ó, quem tava nesse dia, eu tava lá. Então o pessoal tava, eu tava, né? Eu era a placa. Bom, o pessoal aqui da sua comunidade já mandou umas perguntas, pediram para te perguntar sobre o seu brinco. Ah, olha. Tu já conhece esse projeto? Quis só em foto. Eu só vi a foto no Instagram. Deixa eu pegar ele aqui. Eu tô usando um e eu tenho uma versão aqui que tá só montada, né? Olha só, esse daqui ele é um brinco, deixa eu até dar um zoomzinho aqui. Esse aqui é um projeto que a gente desenvolveu em conjunto, né? A comunidade tem orgulho do negócio, por isso que eles estão pedindo. É um brinco no formato de meia-lua, com uma constelação aqui, né? Impressa, e ele é uma placa de circuito impresso. Isso significa que se a gente constrói uma joia em uma placa de circuito impresso, a gente pode utilizar a tecnologia para deixar as coisas muito mais legais. Então, aqui na frente, ele tem uma áreazinha aqui. Vamos ver se vai focar aqui, ó. Ela é um pouquinho ressaltada, tá vendo? Essa bolinha aqui. Isso aqui, na verdade, é um botão de toque. Então, eu posso clicar e o brinco vai acender. É muito bom. E ele desliga, olha só. Então, é um sensor de toque capacitivo que a gente tem aqui para ligar e desligar o nosso brinco, que é um belíssimo adereço, né? Esse daqui foi um dos primeiros projetos que a gente construiu em conjunto com o chat. Foi a gente caçando na internet que tipo de sensor que faria com que isso acontecesse. Depois a gente encontrou o sensor e tinha um datasheet enorme, cheio de palavra técnica, que eu não entendia. A gente ficou assim, ó. As lives, elas duram em torno de 2h30 a 4 horas, né? É mais ou menos esse tempo que eu faço. A gente ficou pelo menos uns 3 dias, 3 lives ali, lendo datasheet, tentando entender o que era aquilo. E às vezes, por mais que eu tenha um inglês bacana, as palavras técnicas é outra coisa, né? As palavras técnicas no inglês, às vezes, elas te fazem entender uma coisa, na verdade é outra. Então, com a ajuda ali da comunidade, o pessoal foi lendo em conjunto, até que, opa, acho que é assim que funciona. Daí de adquirir o componente, chegar ao componente, fazer testes na protoboard, para, opa, olha só, a gente conseguiu fazer o negócio funcionar. Porque uma coisa muito legal desse brinco e dos projetinhos que eu tento fazer, assim, eu tento me meter nesses desafios de propósito, é de fazer essas coisas sem programação. Então, tudo bem, estamos no programação dinâmica, mas a gente tenta fazer o caminho um pouquinho inverso, de tentar ver o limite que a eletrônica pode dar para a gente. Então, utilizando um microcontrolador, não que seria super simples, mas seria um pouco mais fácil de conseguir construir, botando um sensorzinho, fazendo com que esse sensorzinho fosse processado ali, a gente construísse um códigozinho para interpretar essas entradas e saídas ali desse sensor. Mas, utilizando os componentes eletrônicos, a gente precisa entender como que é o funcionamento daquele sensorzinho para que ele responda a um toque, né? Então, de trabalhar com a diferença ali de potencial, a capacitância do negócio, tentar entender essas coisas que, por mais que a gente conseguiu fazer o brinco funcionar, eu estou muito longe de estar expert nesse assunto, né? A gente vai catando projeto por projeto, a gente vai evoluindo. Então, conseguir colocar tudo isso em um circuito que funciona, depois construir uma estética para ele, e o pessoal contribui muito com esse design, tanto até a constelação que a gente imprimiu aqui, né, essa decoração aqui, é a constelação de Órion. Então, inclusive o tamanho das estrelas tá para representar cada uma delas, né? Então, essa daqui é a maior de todas, essa daqui são as Três Marias. Foi o pessoal contribuindo no chat, não, vamos colocar tal constelação, porque ela é super visível no Brasil, todo mundo vai conseguir identificar, consegue identificar depois no céu. Umas vibes muito loucas, né? A gente vai tendo umas conversas assim. E fomos construindo em conjunto. Então, é um projeto real que nasceu ali da comunidade, né? O pessoal foi contribuindo tanto nos desafios técnicos quanto na estética do negócio. Que o De Maneiro falou sobre um concurso que você organizou na comunidade. Ah, sim. A gente organizou um concurso na comunidade para fazer com que o pessoal... eu queria estimular de alguma forma o pessoal a construir suas próprias plaquinhas, né? Porque é legal fazer as plaquinhas, é legal quando o pessoal assiste eu construindo, mas eu queria ver as outras pessoas fazendo também.
E eu sabia que tinha uma galera que já sabia eletrônica, mas nunca tinha se metido em fazer uma placa de circuito impresso. Então, eu lancei um concurso chamado Julia Labs PCB Challenge, em inglês, para ficar mais bonito. E a gente fez esse desafio para o pessoal enviar PCBs natalinas. Então, o objetivo era construir essas plaquinhas com tema de Natal, e seria, assim, um circuitozinho que o pessoal, cada um ia construir um circuito de acordo com o limite do seu conhecimento ali quanto à eletrônica, né? Então, teve pessoal que fez um simples LED acender, teve um pessoal que foi além, que construiu realmente alguma coisa mais microcontrolada, com outras coisas. Mas a ideia era incentivar o pessoal a construir designs muito legais de PCB, porque eu tive muita dificuldade para conseguir enfrentar coisas básicas dos eletroblocos de design, né, de conseguir fazer a placa no tamanho correto, os acabamentos exatamente como a gente queria, e eram muitas das coisas que quando lá atrás a gente estava naquele momento que a gente pedia para aquela empresa que a gente queria a estética dos bloquinhos dessa forma, eles retornavam, não dá para fazer, não tem como fazer. E daí, não, mas é que eu já vi um produto assim uma vez, então como é que eles fizeram? Não, isso não dá para fazer, não sei como, mas isso não dá para fazer. Então, em questão também numa resistência de que não dá para fazer sim, e agora eu vou contar para todo mundo como é que dá para fazer, e dá para fazer desenho, e dá para fazer não sei o quê, e dá para fazer no formato de lua, e dá para fazer no formato de estrelinha, dá para fazer como tu quiser, né? Então a gente fez esse concurso, foi um concurso muito legal, porque desde o início, quando eu falei para o pessoal que ia acontecer o concurso, já tinha pontuado para eles que é um momento de aprendizado a todos. Então, sim, é uma competição, sim, está valendo prêmio, sim, vai ter um vencedor no final que vai ser muito aplaudido, mas eu quero que todo mundo possa contribuir com os seus conhecimentos que está aprendendo agora, com os acabamentos que for descobrindo, e sempre que alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir a plaquinha da pessoa em live e a gente vai tentar solucionar o que está acontecendo ali. E aconteceu de um jeito muito, muito melhor do que eu esperava. O pessoal mandou os seus projetos, a gente conseguiu interagir muito. Até hoje a gente interage, inclusive hoje, não sei se o Iagor está aí na live, hoje eu recebi a plaquinha do Iagor. O Iagor, ele fez a plaquinha e me presenteou, então, com a plaquinha dele. Deixa eu colocar aqui para focar bem muito bonitinho. Legal. Ela não tá montada, ó, ela tá aqui, ó. Aí, ó, o Iagor tá no chat aí, ó. O Iagor da plaquinha tá aqui, ó. O pessoal que ainda não tinha visto, eu tenho que montar ela ainda. Então, o Iagor é um dos exemplos de uma pessoa que nunca tinha feito uma placa de circuito impresso, que também está aprendendo sobre eletrônica, está aprendendo os negócios tudo e conseguiu fazer sua plaquinha, fazer acabamentos maravilhosos. Tá aqui na minha mão. E provavelmente no final de semana a gente vai estar em live montando a plaquinha do Iagor e ajudando ele a fazer ela funcionar. Porque ele falou para mim que ele não conseguiu fazer ela funcionar perfeitamente, mas aqui é a rainha da gambiarra, né, meu querido? Isso aqui vai funcionar sim, vai sair com certeza. Nossa, maravilhoso. Bom, acho que isso para mim é o espírito de engenheiro, assim, vivo. Acho que o que você faz na sua comunidade é engenharia pura e incentiva o pessoal a não aceitar o não, né? A não aceitar o erro e se sentir menor por causa disso e, pelo contrário, assim, entender que faz parte do processo. Quero agradecer a sua participação. Se você quiser também deixar um recado. Então, isso aí, pessoal. Muito obrigada, Kizzy. Muito obrigada ao Alisson também, o pessoal do Programação Dinâmica. Convidar o pessoal a conhecer os Eletroblocks. Eletroblocks no Instagram, www.eletroblocks.com.br, também o nosso site. Vocês podem se cadastrar na nossa lista de e-mails para não perder de jeito nenhum essa data dessa campanha. São 3 anos aí de desenvolvimento desse produto que a gente está batalhando, tentando desenvolver, muitos erros envolvidos, mas estamos firmes, estamos fortes, e agora a gente está pronto, finalmente estamos prontos. Se alguém tinha dúvida, estamos prontos, galera. Vai acontecer o lançamento dos Eletroblocks, uma startup de hardware brasileira por engenheiros brasileiros que estão começando, mas que não deixam a peteca cair, entendeu? O negócio vai acontecer real. Vamos lançar o produto. A gente está sempre compartilhando também para quem quiser conhecer os pormenores desse desenvolvimento, dessa caminhada. Estou compartilhando no meu YouTube, vocês podem conversar com a gente lá no Instagram, também participar das lives, que aqui tudo que a gente pode falar, que a gente pode expor, que a gente pode compartilhar, a gente sempre está aí para ser um livro aberto, para incentivar mesmo que as outras pessoas também tirem suas ideias do papel. Ao longo dessa conversa com a Júlia, eu me lembrei de vários momentos da minha própria trajetória e também aprendi muito com a história dela, empreendendo com hardware no Brasil e construindo uma comunidade na internet.
Se você gostaria de ver alguém nesse quadro aqui no canal, comenta aqui embaixo o nome dessa pessoa para a gente poder conversar com ela. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos como esse. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!